Olá, sou o professor Israel, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos estar tratando de um assunto ligado às pequenas e microempresas, levantando e respondendo o seguinte questionamento: como as oportunidades e estratégias surgem nas pequenas e microempresas? Fique ligado e assista a esta videoaula até o seu final. E lembre-se, as pessoas fazem o que aprendem. A oportunidade é uma tendência de um determinado momento, que surge quando as empresas conseguem obter lucro e atendendo às necessidades de determinados clientes, que não são supridas pelos seus concorrentes. Oportunidades caracterizam-se por uma situação oportuna para fazer algo que possa gerar um benefício visando a melhora da situação da empresa num determinado momento. As pequenas empresas procuram conciliar oportunidades de mercado com suas competências internas e sempre se deparam com muitos problemas para a criação, manutenção e crescimento de seus negócios. Para enfrentar essas dificuldades, é necessária uma reflexão sobre a importância e necessidade de usarem estratégias em suas empresas. As pequenas empresas têm suas especificidades de organização, de tomada de decisões e além da extrema diversidade que devem ser levadas em consideração. Nesse sentido, o entendimento das ações direcionadas e não só a formulação de estratégias, mas também de como essas ações são implementadas e avaliadas nas pequenas empresas, constitui informações valiosas e necessárias à sobrevivência, crescimento dessas empresas. Não importando o tamanho das empresas, elas buscam serem eficazes, visando o crescimento e a permanência em seus mercados. Algumas questões são levantadas quando o assunto é estratégia nas pequenas empresas. A primeira delas, como criar valor para o cliente e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. A segunda, como melhorar a competitividade diante dos atuais e potenciais concorrentes. E a terceira, como escolher melhor o caminho a ser seguido no futuro e garantir o crescimento a longo prazo. Para responder a estas questões, é preciso explicar como a estratégia é formada, quais os principais parâmetros e variáveis e seus principais contextos. A sobrevivência e a prosperidade são alcançadas com a empresa pensando e agindo estrategicamente e utilizando dos 4 tipos de desempenho que fornecem valor para o consumidor e devem ser superados pela empresa, que são qualidade, custo, velocidade e inovação. A conquista por um espaço no mercado está cada vez mais difícil. Nessa ocasião, a inovação ocupa um lugar grande, considerável, fazendo com que as empresas de todos os esportes, utilizando da criatividade, agilidade, velocidade para a produção de bens e serviços com qualidade e custo acessível. Mas neste contexto, as pequenas e microempresas se sentem enfraquecidas devido a ruins condições financeiras. É muito comum confundir estratégia com planejamento estratégico. Estratégia é o conjunto de ações políticas, econômicas e logísticas para atingir objetivos específicos. Estas ações devem ser definidas a partir da análise criteriosa do meio ambiente onde a empresa está inserida, o seu entorno, oportunidades
estão fora da empresa, em seu ambiente externo. Estratégia é a determinação de objetivos e metas de longo prazo, e a adoção de cursos de ação e a alocação de recursos necessários para o alcance dos objetivos. Estratégia é uma linha de ação coerente que conduz a resultados importantes, desejáveis pela empresa, tenha ela sido planejada com antecedência ou não. Na análise da estratégia, elas podem ser entendidas como deliberadas, não realizadas e emergentes. A maneira como as estratégias são formuladas e implementadas não é um processo idêntico em todas as empresas, resultando de uma combinação de fatores externos, características e condições do ambiente, e também de condições internas, tendo a ver com tamanho, capacidade, seja de material, humana, financeira e organizacionais, particular a cada empresa. A elaboração da estratégia pode ser considerada a maneira como uma empresa desenvolve, formula ou forma a sua estratégia. Na pequena empresa, a formulação da estratégia pode apenas acontecer, pois, pela sua própria natureza, a maioria dos empreendedores não está acostumado a uma investigação sistemática exigida para o desenvolvimento da estratégia e costuma ter dificuldades a encontrar o ponto de partida. Geralmente, analisam oportunidades, riscos e recursos para desenvolver o seu negócio. A estratégia até existe, mas muitas vezes não de forma explícita. Nesta linha, o foco de nossa videoaula não é o conteúdo da estratégia, mas sim a forma como o proprietário, o dirigente, o empreendedor chega até a estratégia. As empresas estabelecem suas estratégias basicamente de 3 modos. Primeiro, modo empreendedor. Segundo, modo incremental ou adaptativo. E terceiro, o modo planejado. Vamos analisar cada uma delas. O modo empreendedor identifica-se através da existência de um fundador da empresa, o líder forte, que toma as principais decisões da empresa de forma ousada, arriscada e até mesmo intuitiva. É mais comum em pequenas empresas, apesar de já ter sido encontrado em empresas de maiores portes. As principais características deste modo são a incessante busca por novas oportunidades e os saltos dramáticos frente à incerteza, com decisões arrojadas em momentos de crise. Momentos como o que estamos passando com a pandemia em nosso país. A estratégia nessas pequenas empresas é gerada pela visão do proprietário, que estende o seu controle pessoal sobre as pessoas que fazem parte da empresa. Nas pequenas empresas, que predomina o estilo empreendedor de formulação de estratégias, detecta-se o crescimento como objetivo principal. O empreendedor demonstra-se como um calculista e está constantemente sintonizado com as mudanças ambientais, que possam sugerir uma oportunidade favorável. Já no modo incremental ou adaptativo, quem formula as estratégias aceitam a existência de um status quo estabelecido na empresa. Posiciona-se a meio caminho entre processos e objetivos e é considerado um processo para o desenvolvimento da visão estratégica. A falta de objetivos claros reflete a existência da divisão de poder entre membros de várias coalizões ou alianças ou interesses existentes. As ações visam a remediar situações e se adequar
adaptar ao ambiente, movendo-se em passos curtos e desarticulados que possibilitem não se afastar muito do status quo, ou seja, como as coisas funcionam, como as coisas existem. As soluções ocorrem por reações aos problemas existentes e não pela busca ativa, proativa de oportunidades. O feedback, neste caso, é importantíssimo para a adequação da empresa às mudanças ambientais. O modo incremental ou adaptativo de se formular uma estratégia caracteriza-se por não possuir um processo formal estruturado. A estratégia é construída passo a passo. A abordagem de formulação estratégica pelo modo planejado requer racionalidade e um sistema formal de alcance de metas em termos precisos. A sua principal preocupação é a formulação de objetivos que sejam possíveis de se atingir. O fator-chave é a análise técnica científica para desenvolver planos formais, abrangentes, analisando possibilidades e definindo cenários. Normalmente, quem define as estratégias não as implementa. Existe uma separação de quem pensa e quem faz. Neste estilo, existe a crença de que a análise sistemática do ambiente pode proporcionar uma melhor compreensão tanto do ambiente externo quanto interno, o suficiente para influenciá-los. A principal característica do modo planejamento é a integração entre decisões e estratégias. As empresas que adotam este modo de formular estratégias acreditam que as decisões elaboradas em conjunto em um processo sistemático são menos conflitantes e mais complementares do que aquelas elaboradas de forma independente por uma só pessoa. Indo para a conclusão de nossa videoaula, vemos que o processo de formulação de estratégias para tornar uma pequena empresa competitiva em seu mercado não expressa a realidade do planejamento e formulação de estratégia que normalmente se encontram nas pequenas empresas. Isso porque em pequenas empresas as relações são mais pessoais, não havendo necessidade de formalização de planos, esquemas, encontrada na empresa de maior porte. Tem a ver com o comportamento estratégico dos dirigentes das pequenas empresas. As escolhas estratégicas das empresas variam de acordo com o ambiente e o tipo de empresa, apresentando, no geral, as características de estratégias empresariais abordadas anteriormente. O atual cenário das empresas e a crescente globalização dos mercados aumentam a competição entre empresas e o decorrente desafio à sua sobrevivência. As dificuldades de sobreviver e de se manter competitivas são comuns em todas as empresas, independente do seu tamanho. No entanto, é nas pequenas empresas que as dificuldades se apresentam, em toda a sua extensão e intensidade. Você já deve ter ouvido a história de Alice no País das Maravilhas. Ela se viu perdida naquele lugar e, mais ainda, em determinado momento ela estava presa em uma floresta e, de repente, olhou para uma árvore e viu um gato com um sorriso enigmático. E ela perguntou para aquele gato: como é que eu faço para sair desse local? E o gato respondeu perguntando: para onde você quer ir? Alice respondeu dizendo: não sei onde eu quero ir. E o gato respondeu para Alice: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. O que isso tem a ver com as estratégias nas pequenas e microempresas? Se uma empresa não sabe quais são os seus objetivos, aonde ela quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho leva a lugar nenhum. Então, a importância das empresas estabelecerem estratégias para conhecer
os seus objetivos, os seus caminhos, os meios, quais ações devem ser realizadas, as pessoas envolvidas e assim alcançar os objetivos da empresa, tendo lucro e atendendo às necessidades dos clientes. Se você não conhece o caminho, qualquer caminho leva a lugar nenhum. Chegamos ao final de nossa videoaula. Agradecemos a sua companhia nesta videoaula. Deixe o seu like caso tenha gostado da aula. E inscreva-se em nosso canal acionando o sininho para que você receba semanalmente e seja informado dos novos vídeos. Nos vemos em uma próxima videoaula. Fique bem!